Olá pessoal, vamos então dar continuidade à série da nossa exposição sobre materiais de construção. Hoje nós vamos ter gesso, aspecto geral das propriedades do gesso. Então, para iniciar, vamos verificar então essa figura aí do gesso pelo MEV com 5.000 vezes de ampliação, para a gente ter um aspecto, né, dos cristais de gesso, certo? As propriedades do gesso têm muito a ver com o que vocês estão vendo, né, com a pega muito rápida do gesso, que ocorre em poucos minutos, a solubilidade com a água, né, após o endurecimento, inclusive, basta ver um forro de gesso que, molhado numa goteira d'água, por exemplo, do telhado, pode reagir com o gesso endurecido e causar um dano, certo? Tem a ver com a resistência mecânica, que diminui com o teor de umidade. Mesmo exemplo. E é o grande coeficiente de dilatação térmica, muito maior do que o concreto, e a baixa condutibilidade térmica, ou seja, é um bom isolante térmico. Já visto aqui, ó, isso aqui é uma estatuazinha que, quando meu pai estava fazendo um trabalho de aquecedores em um tanque, usava gesso para isolar as resistências, né? E tinha alta resistência à temperatura, logicamente. E aí eu, com um pouquinho daquele gesso até hoje, tá na posteridade, 1976, né? Tá aqui o gesso. Bem, minha gente, vamos continuar então. O gesso nós vamos associar com três grandes aspectos. Primeiro, o calor da hidratação, que vocês estão vendo logo aqui. No meio, o tempo de pega. E após, resistência à compressão e à tração. O calor de hidratação, vocês verifiquem que eu tenho o calor liberado nessa figura e tenho o calor produzido a cada momento. O calor é produzido até um certo ponto, até 1 hora mais ou menos tem um pico, depois começa a ser diminuído. A gente vai ver isso em detalhe. Mas o calor liberado continua sendo liberado até estabilizar essa liberação. O tempo de pega tem uma grande relação com a relação água-gesso, o percentual de água em relação ao percentual de gesso. E a resistência média tem muito a ver com o gesso estar totalmente seco ou saturado após endurecido, certo? Então aí eu tenho dois tipos de experimentos. O que reduz a resistência, eu tenho alguns fatores: a questão da absorção da água, a questão da quantidade de água que eu coloco no amassamento, tem a ver com a relação água-gesso. A trabalhabilidade, a facilidade que você tem de manusear a pasta de gesso, né, também tem muito a ver com a relação água-gesso. Então vamos detalhar o calor de hidratação, certo? Calor de hidratação, eu coloco, a gente vê esse gráfico aí, né, onde mostra o mecanismo de hidratação em 4 etapas. A primeira etapa, aquele momento em que você molha o pó de gesso, fazer a mistura, né, fazer o manuseamento, mas logo quando você molha, nos 30 primeiros segundos, ocorrem as primeiras reações, os primeiros hidratos. É pouco estável porque eu não tenho ainda muita água para fazer a hidratação completa, mas no entanto, logo quando você molha, tem um pico de liberação de calor. Na segunda fase, vocês estão vendo aí, não é? Certo? É uma fase horizontal, estável, certo? Quer dizer o que? Eu consigo fazer a molhagem do pó todo, fazer com que toda a água molhe todos os grãos do pó, certo? Começa a haver o aparecimento de cristais, né, de hidratos, ainda com ligações fracas.
é um período afetado por relação água-gesso, pela agitação da massa que você está manuseando para fazer a molhagem, pelo tempo que você faz isso, tá? E a temperatura da água também tem uma influência que nós vamos ver mais na frente. E muito cuidado para não atrair impurezas, não deixar que venham para a pasta, ou então não adquiram gesso de má qualidade, porque vai ter muita impureza que vai refletir na sua pasta. A terceira etapa é uma etapa em que eu começo a ver uma aceleração da hidratação, uma aceleração da velocidade de reação, certo? Um aumento da temperatura também, exatamente por isso, porque eu estou vendo, está ocorrendo as reações químicas muito rapidamente, tá? A água livre vai reduzir porque parte da água de amassamento está reagindo. A outra parte da água, ela ainda está ali na mistura. Enquanto eu não usar toda a água, reagir com todo o pó, eu não tenho a hidratação completa. No entanto, eu tenho já parte do gesso misturado, já solidificados, né? Tem um aumento da formação de volumes desses cristais, mas ainda pontuais. No entanto, é suficiente para aumentar a viscosidade. Começa a haver uma dificuldade de trabalhabilidade, certo? A porosidade diminui porque a água está sendo reagida, a hidratação está acontecendo, os cristais estão fazendo ligações entre si, certo? E logicamente a resistência vai aumentar e tem uma relação muito grande com a viscosidade. Na quarta etapa, que ela se mistura com a terceira, é onde eu tenho o pico de velocidade de reação. A partir daquele pico, começa a baixar, como vocês estão vendo aí na figura, né? Essa velocidade de reação. Começa a baixar a quantidade de calor liberado, né? Então, há uma menor disposição de hemidrato, né? Logicamente, porque eu tenho um aumento de cristais, tá? É porque eu estou fazendo uma reação com a água, tá havendo a hidratação, o complemento, né? Um aumento das forças de ligações que eram fracas, começa a haver muitos cristais e com ligações fortes, ou seja, começa a haver uma solidificação, uma redução muito grande da trabalhabilidade, até que eu tenho o final da pega. Uma questão importante para a gente estudar aqui é a questão do início da mistura da água com o gesso. O que ocorre? Primeiro a retração, na ordem de 0,10%, e em seguida, mais ou menos aos 25 minutos por aí, eu vou ter já uma expansão de 0,10 e sobe mais 0,10, ou seja, uma expansão de 0,20, tendo um saldo de 0,10%. Qual é a consequência disso? Eliminação de riscos de fissuração no revestimento, certo? Por isso que o revestimento com gesso, ele é um revestimento bem acabado, certo? Auxilia na moldagem, se eu tenho blocos de gesso, se eu tenho acabamentos de gesso, se eu tenho forro de gesso, então dessa forma vai melhorar o meu acabamento, certo? Então tudo isso vai depender de dois fatores, da relação água-gesso e da composição mineral. Então muito cuidado, adquira um gesso de boa qualidade que você vai ter um resultado muito bom na sua aplicação. Segundo, tempo de pega. Vamos ver o que a gente tem sobre tempo de pega. Estudar primeiro o pó do gesso. O pó de gesso é regido por essa norma, 13.207. Essa norma está relacionada à aplicação do gesso na construção civil, certo? Ela tem algumas exigências na área física, mecânica e química, relacionada à resistência à compressão e à dureza, né, a massa unitária, nessa primeira tabela que vocês estão vendo lá do outro lado. O tempo de pega por tipo, ou seja, se é fino para revestimento ou um gesso grosso para revestimento. Módulo de finura
água livre e água de cristalização, os limites, essa norma estabelece. Também a quantidade de óxido de cálcio e anidrido sulfúrico, SO3. Ok? Então, essa norma define as exigências para o uso na construção civil do pó de gesso. Certo? As propriedades do pó de gesso. Nós vamos ver a granulometria, através da norma 12.127, de 2017. Eu tenho que ter uma amostra seca, em estufa 110 graus. Eu peneiro a amostra, uma série padrão de peneiras, com essas aberturas que nós estamos vendo aí, né? Então eu passo o gesso nessa peneira e vou medir a massa retida em cada peneira. E fazer um gráfico de por percentual acumulado, obtendo um gráfico mais ou menos parecido com aquele, né, que está lá do outro lado lá, que é uma distribuição granulométrica do gesso em uma pesquisa. E a massa unitária se usa esse funil. O gesso também, nesse caso, ele é vertido naquele funil, passa por uma pequena peneira até chegar naquele recipiente ali embaixo. A partir daí a gente vai ver em outro vídeo os procedimentos, certo? Então, granulometria, massa unitária. Tempo de pega, então, tem uma relação muito grande com o que a gente chama consistência normal da pasta, que é um pré-requisito ou uma preconização da norma, certo? Essa norma diz que eu tenho que ter no aparelho de Vicat modificado, que vocês estão vendo aí na figura, que a agulha que contém nesse aparelho penetre 35 mais ou menos 2 milímetros. Quando eu estiver nessa situação, eu tenho uma consistência normal, certo? Então aí vocês têm a figura do aparelho de Vicat modificado, sendo feito um ensaio, e o resultado dele vai ser exatamente a relação água-cimento que eu devo usar na minha aplicação, certo? O tempo de pega é uma propriedade realmente muito importante para você que vai trabalhar com gesso, tá? E o que é o tempo de pega? É o intervalo de tempo entre o início da pega e o final da pega, tá? Como a gente viu lá anteriormente. Quando é que eu tenho o início da pega? Quando a agulha fica a 1 milímetro da base, a base que você vê no aparelho. E o final da pega? Quando a agulha não penetra, certo? Então eu tenho o final da pega e vou medir essas duas situações em tempo. O tempo de pega tem uma grande relação com dois fatores. Primeiro, de acordo com a temperatura da água. Se eu aumento a temperatura da água, como vocês estão vendo naquele primeiro gráfico ali, ó, certo? Vamos supor que eu tenha ali a temperatura mais ou menos 28 graus, no início mais ou menos 35 minutos, e no final da pega, que é a curva de cima, né, eu tenho mais ou menos 75 minutos. Fazendo a diferença, eu vou ter 40 minutos de tempo de pega, certo? Na parte de baixo aqui da exposição, eu tenho relação água, gesso e tempo de pega. Também tem uma relação muito grande, certo? Você tem que fazer os ensaios no aparelho de Vicat e acompanhar a penetração da agulha, tá? A partir daí você tem a relação água-gesso. A velocidade da pega é influenciada por dois fatores: essa relação água-gesso e a temperatura e energia da mistura. Enquanto você está fazendo aquela mistura, está havendo aquelas liberações de energia que a gente viu no gráfico anterior. E aí eu tenho essa situação, um gráfico, né, em que eu tenho uma linha de regressão aí que diz, ó, se eu tiver mais ou menos uma relação água-gesso de 0,6, eu vou ter 6 minutos no início da pega, né? Certo? Bem,
Continuando, resistência. Observe o seguinte: a resistência à compressão e à dureza tem uma grande relação, certo? Como é que é medida a dureza e a resistência? Medida em corpos de prova, cúbicos, 50 milímetros de aresta, certo? Em moldes que tem 3 corpinhos de prova desse tamanho. A dureza é medida através da profundidade da queda de uma esfera de aço, certo? De 10 milímetros de diâmetro. Aí você mede a profundidade, tá? Aí você tem a dureza através daquela fórmula lá do outro lado lá, ó. D igual a F π vezes o diâmetro vezes o T, onde F é a carga em Newton da queda, o diâmetro da esfera conhecido e a média da profundidade, certo? A média da profundidade em milímetros. Aí você tem a dureza. A resistência à compressão, você utiliza-se da prensa, né, para comprimir e romper o corpo de prova. E aí eu tenho um gráfico que me relaciona. Vocês observam que a resistência à compressão lá naquele gráfico lá, né, com a dureza é praticamente uma relação linear, certo? Relação linear. Muito bem. Seguindo, eu tenho aí a prensa, certo? E aí eu tenho os 2 ensaios sendo realizados. Um ensaio de dureza e um ensaio de resistência à compressão, certo? Bem, no próximo vídeo nós teremos aplicação na construção do gesso. Obrigado, um abraço a todos.